Projetos. A gente está recebendo aqui orgulhosamente nossos estúdios. Ele que é o vereador em Belo Horizonte pelo PT, Pedro Rousseff. Boa noite, Pedro. Boa noite, é um prazer estar aqui. O privilégio é nosso, Pedro, tê-lo aqui para a gente debater um assunto tão importante, não é isso, Nélia? Que são as bets. Começando a falar desse projeto, que é um dos projetos aí que, recentemente, a sua atuação, que teve, né, que tem a sua atuação, inclusive a gente até repercutiu aqui, e queria que, nessa oportunidade, para quem está acompanhando a gente resgatasse um pouco esse assunto e falasse, inclusive, como surge essa demanda, Pedro, assim. Como você identificou, ou qual voz você tem ouvido quando você trouxe essa discussão? Olha, na verdade, esse é um problema muito grave, que não é só em Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas é por todo o Brasil. Eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente, com certeza tem algum familiar, algum amigo ou pessoa que é conhecida, que já passou por um prejuízo financeiro, mental e mesmo de saúde muito grande por conta de bet, tigrinho, jogos de azar. E isso, para mim, é uma verdadeira praga que existe hoje, quase que somente no mundo todo, no Brasil. A gente vê em todo o Brasil pessoas perdendo o seu dinheiro, a sua sustentabilidade, a sua saúde mental e, digo mais, pessoas perdendo sua vida por conta de vício em jogos. E eu digo que, se eu pudesse, eu mandava proibir tudo que é jogo de azar online em território nacional. Mas como vereador, claro que a gente não pode fazer isso até o dado momento. Então, eu fiz um projeto que vai reduzir essa palhaçada em território de Belo Horizonte. Que é o quê? O nosso projeto, ele fala e limita a possibilidade de bet, tigrinho e esses jogos de anunciarem em espaços públicos. Então veja, hoje em dia as nossas crianças podem estar saindo da escola municipal e dar de cara com um outdoor. Um outdoor. Aposte. Um backlight eletrônico, né? Um backlight eletrônico e tal. Então assim, a nossa criança, o nosso filho, nosso neto, sobrinho, ele sai da escola e hoje já é possível ver uma placa bet, aposte, ganhe dinheiro. Coisa que na minha visão é algo altamente doloso para a sociedade hoje, mas principalmente para o futuro. Se nós estamos vendo hoje, e eu digo mais, nós temos um dado em Belo Horizonte que nós temos hoje mais de 70 pessoas belo-horizontinos internados por conta de vício em jogos. As pessoas, elas estão no hospital porque não tem mais uma condição mental de cuidarem de si mesmas. Elas estão internadas. Então, esse nosso projeto, que na minha visão poderia ser muito melhor, podia só mandar proibir essa palhaçada, a gente limita a publicidade, que no nosso projeto, que será aprovado, assim como já foi em primeiro turno e será votado mês que vem em segundo turno, nós vamos acabar com a publicidade das bets em território belo-horizontino. E não foi votado ainda, né? Não foi colocado para poder votar no segundo turno, mas nós já conseguimos aprovar em primeiro turno. Em segundo turno, nós não colocamos para votar ainda, porque eu tenho um desejo de conseguir o voto de todos os 41 vereadores. Porque, veja, não é um projeto de esquerda, do PT, claro, do Lula, do Pedro. É um projeto que fala sobre saúde pública. Saúde mental. Então, nós temos lá parlamentares que são da direita, muito ligados a policiais militares, que eles vêm para mim e falam: Pedro, eu apoio o seu projeto porque nós temos vários policiais militares, bombeiros, forças de segurança que perderam suas vidas por conta de bet. Então, endividamento total, vida perdida, condição familiar. Tem gente morando na rua em Belo Horizonte por conta dessa praga. Então, a nossa meta é conseguir um grande consenso entre todos os 41 vereadores para que a gente consiga aprovar isso no segundo turno, com todos os vereadores da esquerda à direita assinando. Isso. E Pedro, eu queria aproveitar para a gente falar um pouco sobre a renovação. Você vem representando uma ala, digamos assim, do PT, jovem, e talvez, eu ouço, te acompanho nas redes sociais, por exemplo, e fala-se muito em você ser essa renovação do próprio partido, pelo seu perfil, pela sua atuação e pela sua idade também. Eu queria que você comentasse um pouco sobre se a gente fosse falar dessa nova geração do Partido dos Trabalhadores, o que você traz desse frescor enquanto proposta? Qual é a proposta do PT para essa nova geração? Olha, eu tenho muito orgulho de ser sobrinho da primeira presidenta desse país, do Partido dos Trabalhadores, assim como tenho muito orgulho de estar na campanha de reeleição do presidente Lula. Então, veja,
O nosso partido, nós já governamos esse país 2 vezes com Lula, 2 vezes com a minha tia, 1 vez agora com Lula e indo agora para um 4º mandato do presidente Lula. E tudo que a gente conhece hoje de investimentos, programas sociais, em moradia, escola, saúde pública, todos os setores foram o presidente Lula e a presidenta Dilma que fizeram. Agora, eu acho que a idade chega para todos, né? Eu acho que toda hora chega a idade de alguém. Então, a grande renovação, não só na política, mas principalmente dentro da esquerda e do PT, ela urge nesse momento. É muito importante, porque veja, a minha tia está com quase 80 anos, está na presidência do Banco dos BRICS, que é o maior banco do mundo, uma posição excepcional. O Lula está indo para o 4º mandato, mas está com 80 anos também. A gente tem que começar a fazer um debate para ver quem que vai tomar frente não só ao partido, à esquerda, mas ao Brasil pelos próximos 10, 15, 20 anos. O Brasil que eu, de fato, acredito é um Brasil que as políticas públicas, elas continuam. Que o desenvolvimento, principalmente para as pessoas que mais precisam, ele continue. Mas para isso, nós não podemos depender só do presidente Lula. Porque, veja, esse ganhando agora será o último mandato de Lula. O que nós vamos fazer depois? Então, assim, a gente, como jovem, e eu tenho 26 anos, fui eleito agora vereador com 24 anos, o vereador mais jovem dessa atual estado de Belo Horizonte, né, atual. Então, assim, eu vejo que nós que somos jovens, eu tenho uma vontade muito grande de mudar, fazer diferente. E a política precisa disso, gente. Eu acho que, principalmente, a Câmara Nacional, esse Congresso, só tem praga lá. E esse ano nós temos uma grande oportunidade de mudar isso. Mas você acha, Pedro, que você, que é um jovem, né, e tem aí a sua função social como representante do povo, faz também a análise das questões que não são tão positivas assim com relação ao partido, que ninguém é perfeito, né? Um partido não é perfeito. Você tem desejos, né, na sua juventude de fazer mudanças, né? Mas essa mudança passa também por uma convergência de ideias, de valores que podem abranger também os outros partidos que não são tão à esquerda, ou são de direita, ou são de meio, de centro. Você quer essa pluralidade de ideologias ou trabalha com uma ala mais fechada do partido? Que a gente sabe que o PT tem uma ala mais fechada, uma ala mais aberta, uma ala que quer conversar mais e uma que quer decidir mais. Qual que é a sua posição com relação a essa mudança que você também propõe? Olha, eu brinco que a única pessoa perfeita que nasceu nesse nosso mundo foi Jesus. Né? Então a gente, né, nós como meros mortais, a gente sempre tenta fazer o certo, né? A gente erra bastante. Eu mesmo, eu erro todo dia e erro muito, mas a gente sempre faz as coisas tentando, de fato, acertar, né? A gente não acerta, quase nunca, na verdade, né? Então, assim, eu sou um cara que tô para poder fazer um diálogo. A política, de fato, é diferente. Eu tenho os meus posicionamentos, isso ninguém pode tirar de mim nem de vocês. Eu acho que na vida, quem não tem um posicionamento firme, vira um grande mentiroso. Sem dúvida. Então, na política hoje, nós temos que ter lado. Por isso que o meu lado é o lado de Lula e de Dilma. Agora, claro que eu de fato acredito que a política que nós temos que ter é que acabe com essa polarização. O Brasil e o nosso povo está cansado disso. São brigas entre família, entre amigos. Então, a gente tem que arrumar um consenso de fato para poder conversar não só com toda a sociedade, mas com todos os partidos. Eu sou um cara que sou do diálogo. Comigo, a gente tem que ter uma grande conversa para poder ver o que de fato é bom para o povo brasileiro. Então, veja, a gente não faz política pensando só no PT, só no Lula. A gente faz uma política pública que é principalmente voltada para o povo que mais precisa. Quando, em nosso governo, a gente fez o maior investimento em moradia social, por exemplo, pelo programa Minha Casa Minha Vida, só nesses 3 anos e meio de mandato, foram mais de 500 mil de moradias sociais entregues para a população de graça. Foi nos nossos governos que nós criamos o ProUni, o FIES, a expansão das faculdades públicas federais,
dos IFs, das cotas. Veja, o nosso governo do presidente Lula e da presidenta Dilma foram os governos que mais fizeram pelo povo brasileiro. E isso não tem nada a ver com ideologia, sabe? Eu acho que hoje o nosso presidente Lula tem apoio de gente que é de esquerda e que é de direita, independente disso, porque as pessoas entendem que nós temos que ter um presidente que é sério, um presidente que faça política pública de verdade para o povo. E temos 2 exemplos muito claros disso de forma recente. Nós temos o nosso projeto do fim da escala 6x1 para poder dar dignidade para o povo trabalhador, porque, veja, eu não vejo que é pedir demais para que o povo tenha 2 dias de folga por semana. Sem dúvida. Pedro, vindo aqui para nossa casa, para Belo Horizonte, nós temos muitos desafios, né, com a Prefeitura de Belo Horizonte, né? A gente tem uma gestão que precisa se encaixar também dentro daquilo que o povo quer, né? Você tem enfrentado também discussões importantes. Como é que você está vendo a atual gestão e enfrentando também discussões importantíssimas para Belo Horizonte? A gente está com um trânsito caótico, né? Então, como é que você tem lidado com isso e pautado o quê? Olha, o meu papel como vereador de fato, fiscalizar Sim. essa prefeitura. Cada centavo das contas públicas e principalmente cada obra. Infelizmente, nós estamos vendo várias obras que estão paralisadas. Então, a gente está vendo, por exemplo, essa obra aqui, vindo para Cristo Rei aqui, que é uma dificuldade muito grande. Agora, veja, o que eu acho que falta hoje em Belo Horizonte é, de fato, uma harmonia melhor com o governo federal. Porque, veja, todas as grandes obras que precisam ser feitas em Belo Horizonte custa muito dinheiro. Então, veja, nós já criamos e estamos no processo da criação de um novo bairro no antigo aeroporto Carlos Prates. Sim. É um bairro especialmente feito com moradia popular, Minha Casa Minha Vida, cerca de 6 mil moradias populares de graça para o povo de Belo Horizonte, feita, claro, com apoio, o dinheiro e recurso do presidente Lula. Onde já se viu em todo esse país, por meio de uma política pública, a gente criar um novo bairro. Um bairro que tem dentro dele 37 parques arborizados e dentro dele 2 hospitais, 4 escolas, um monte de comércio, farmácia. Então, veja, para a gente poder resolver problemas estruturais da nossa cidade, a gente precisa ter, acima de tudo, a parceria com o governo federal para que a gente tenha acesso a esses grandes recursos para que a gente faça as obras. Hoje, a prefeitura, por uma limitação financeira, não tem condição de fazer uma grande obra viária. Agora, nós precisamos não só de uma grande obra no anel rodoviário, mas na Cristiano Machado, na Rádio Gabarga, no comércio, Afonso né? Pena. Precisa então, veja, o comércio de Belo Horizonte também. não é simplesmente fazer obras paliativas. Não é fazer simplesmente mais uma entrada, mais uma saída, mas sim fazer uma grande reformulação. A gente precisa, por exemplo, na Afonso Pena, mais uma faixa. Precisamos disso. Aqui na Cristiano Machado, então, nem se fala. Precisamos de mais 3. Então, se a gente não pensa a política de uma maneira, de fato, grandiosa, a gente fica fazendo pequenos projetos que não tem diferença nenhuma. A nossa capital merece mais, né, Pedro? Merece, com certeza. Mas eu acho que esse é o nosso desafio e a minha missão hoje, que é fazer a interlocução com a Prefeitura de Belo Horizonte e o presidente Lula para que a gente traga para cá grandes obras e investimentos.